mentiras de Satanás quando ele diz que Deus não está conosco. E é incrível quantas vezes nós passamos por adversidades na vida e parece que Deus nos abandonou. E quando essa semente da mentira de Satanás ela entra no nosso coração, mas que perde o sentido de ser. Mas a Bíblia diz, e é lindo saber isso, que a Bíblia diz no Salmo 46, 47, 46, é um desses, está lá na Bíblia, que Deus é o nosso socorro bem presente. Repita comigo, diga, Deus é meu socorro, bem presente. Não é que Ele está longe, não é que Ele está pouco presente, Ele é bem presente na hora da nossa angústia. Deus está conosco. Deus conosco, Emmanuel. Deus conosco, Emmanuel. Esse é um dos nomes do nosso Jesus. E o seu nome será Emmanuel, Deus conosco. Ele é fiel na hora da tribulação, na hora da alegria, na hora das dificuldades, qualquer momento. Deus é nosso socorro bem presente nas nossas angústias. Louvado seja o nome de Jesus. Eu acho maravilhoso quando Jesus está passando um dos momentos mais difíceis da vida. E é o lugar ali, um pouco antes da sua crucificação, chamado Jardim de Getsemane. Quando ele está orando, angustiado, suando sangue. A Bíblia diz que Deus manda um anjo na hora da angústia de Jesus para confortar a vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós muitas vezes não entendemos como Deus trabalha e a nossa mente não tem que entender mesmo, nós temos que crer. Mas às vezes, não sei se você pensa como eu, mas a Bíblia diz que acenderam a fornalha 7 vezes mais para jogar 3 meninos que não quiseram se dobrar a uma estátua, a uma imagem. E se você olhar para o olhar crítico ali, eles fizeram a vontade de Deus e iam pagar um preço tremendo, eles churrasquinho, porque não se dobraram diante de Deus. E eu sempre perguntava, Senhor, por que o Senhor não colocou um anjo na porta da fornalha e não deixou que aqueles meninos fossem jogados dentro da fornalha? Por que você nunca pensou isso? Será que Deus não tinha poder para pôr um anjo grande ali e dizer, acaba com isso? O meu servo já me honraram, acabou. E não colocava ninguém, jogava ninguém dentro do fogo. Mas sabe que a Bíblia ensina que os meninos foram jogados? Diz que apareceu o 4º homem da fornalha. Caminharam com eles no meio do fogo. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que tem situações que Deus não vai te tirar dela. Mas Ele vai passar com você, com ela. Você vai passar junto com Deus. Ele está presente com você. Ele vai entrar dentro do vento com você. Deixa eu dizer uma coisa em nome de Jesus. Não sei nem que eu estou falando tudo isso aqui, mas vou dar lugar. Deixa eu falar uma coisa para você. O seu barco pode estar à deriva. Eu gosto dessa palavra, pedi essa palavra nova que eu pedi esses dias. O seu barco pode estar à deriva aí no meio do mar, no meio do oceano. E você pode estar sem controle, já perdeu o controle das coisas. Mas eu quero dizer para você que você tem um Deus que nunca perde o controle. E Ele está no barco com você. Ele está dentro do barco com você. O barco pode balançar, pode fazer várias voltas, mas ele não afunda, porque o Senhor está com você no barco. Oh, o Senhor está gritando uma palavra aqui no meu ouvido. Ele é socorro bem presente, irmão. Ele entra com você dentro da fornalha, entra com você dentro da tempestade, e entra com você. Eu não gosto muito de avião. Eu não consigo entender aquele mistério do nada embaixo. Não gosto. Eu não sei porque eu tenho cisma de viajar quando está chovendo. É uma bobagem, mas eu tenho. E um dia eu estava na Turquia, já contei essa experiência. E eu quero profetizar algo aqui para você. Estava com a Janete. A Janete tem seus 70 anos, sei lá. Tem uma turbulência, negócio que deu uma queda livre. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eu vi o Daniel na minha frente. E eu falei, Jesus, eu tenho um menino de 5 anos. Ajuda eu. E a Janete olhou para mim e disse assim, se morrer, morreu, já vivi tanto. Aí eu disse, você tem 70 anos, Janete. Eu só tenho 34, 35 na época. Viu, Gosta? Agora eu estou cismado porque eu tenho quase 38. Né? Enquanto confundo, então, faltam 35.
86, eu já tenho 37. Mas já você viveu muito, eu não! Né? Mas quando a gente foi viajar, estava saindo de viagem, estava um tempo escuro, feio para chuchu, chovendo, e eu aqui dizendo, Jesus, não morrerei enquanto as promessas não se cumprem, e vamos nessa! E eu subi ali, Pedro, e estava tudo nublado, mas foi incrível, que quando o avião começou a subir, começou a dar uns estalos, vazadura, como se deve, ele cruzou as nuvens, e quando ele chegou lá em cima, estava um sol do Ceará. E aí o Senhor falou comigo, ainda que você só veja a nuvem, por trás da nuvem tem o sol. Entendeu? Ainda que seja só nuvem escura, só que o sol está lá de cá, atrás das nuvens, e ele vai brilhar. Você tem um sol, irmão, o sol da justiça que brilha ao meio-dia, como ao meio-dia. Louvado seja o nome do Senhor. Posso ouvir um amém aí? Amém. Glória a Deus. Deus é nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele está com você. É por isso que você está de pé. É por isso que você continua. É por isso que você não para. Quando você dá uma fraquejada, ele te pega pela mão e diz, vem comigo, filho, eu sustento você. Louvado seja o nome de Jesus. Bom, daqui a pouco eu volto, porque senão fica falando muito aí. Quem quiser ficar bom. Viu? Tem gente ansiosa, dizendo, cara, José, eu que nem Corinthians, sabe aquele negócio quando o profeta está esperando o outro? Eu acho que precisa, tem gente ouvindo ali. Mas eu estava queria falar. E queria que eu parasse, né? E queria que você parasse. Porque você estava falando e estava minha alma estava gritando. Mas assim, o 46, o Salmo 46, que Deus é o nosso socorro e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu tenho vivido isso, eu tenho sentido e tenho visto o renovar do Senhor. E é exatamente isso que você está falando. Essa semana eu assisti um vídeo que é real, é um corredor, ele é, eu nunca sei esses termos certos, mas ele corre longas maratonas, sei lá o quê. E ele é bem conhecido, é o Derek Redmond. Alguém já deve ter visto o testemunho dele, ou a situação dele. Ele tinha tido um problema na perna, ele se recuperou, e ele estava prestes a bater um recorde. E no meio, já faltando um pouquinho para ele chegar lá, começou a dar umas fisgadas no músculo e ele não conseguiu. Ele caiu no chão e aquilo foi uma coisa comovente e ele não queria deixar de cumprir a meta dele. E ele levantava e caía de novo, os médicos tentando ali fazer ele parar e ele não vou. Daqui a pouquinho sai do meio lá das arquibancadas, um homem correndo, descendo, abrindo o espaço das pessoas, ele vai junto, pega ele, é o pai dele, e vai e ele consegue passar ali na frente. Aquilo falou tanto comigo, porque esse é o nosso Deus. Se um pai, um corredor, fez isso, e aquilo, a arquibancada toda, esqueceu daqueles que estavam vencendo, e todo mundo naquela torcida junto com ele. Então eu entendo que nós temos uma torcida grande lá em cima, sei lá se é Abraão, Moisés, se você não é nada, você vai chegar, né? Você vai passar por essa. E eu sei que é assim. É o Senhor que faz isso que você viu. Está escuro, mas Ele te coloca em cima dos ombros dele para ver o sol, para ver a esperança, porque Ele é a esperança, Ele é a palavra. E eu tenho visto, sabe, o cuidado do Senhor em todo esse caminhar, o cuidado das palavras que Ele me traz, da minha intimidade com Ele, que está crescendo a cada dia. Eu sei que eu estou pronta, Ele quer fazer algo comigo, eu sinto isso, parece que aquele Isaías 43 visões que está falando, eu estou fazendo coisa nova, que está cheio à luz, e parece que eu estou vendo e sentindo o cheiro dessa coisa nova. Está chegando. Mas eu sei que eu ainda estou pronta, porque Ele está me forjando para algo maior. E eu dou glórias a Ele, porque não me falta nada. E Ele está ao meu lado, Ele está me sustentando em esperança, em palavra, em condição de vida mesmo. Então esse é um Deus que é um socorro bem presente na tribulação. Ele é nosso refúgio e fortaleza. E eu estava muito chateada, porque eu não queria ter ficado triste, eu não queria ter
não gosto dessa palavra depressão, porque em nome de Jesus não foi isso que eu tive, mas eu fui para uma caverna como Elias, eu sei que fui. E quando eu reli a história de Elias, eu falei, eu sou como ele, o Senhor sabe que nós somos. E Ele sabe como Ele lida com cada um. Eu me acusava, eu me envergonhava, cadê a minha fé? Cadê a minha fé? Eu sei que esse Deus me sustenta. Tem todas as palavras aqui que eu conheço, eu falo, eu lembro delas, eu oro elas. Eu não posso estar fraca. E isso me fazia mal, sabe? Aí eu precisava enfatizar isso. Eu sou mesmo, eu sou um pó, sou bichinho de corpo. E quem é forte? É o Senhor. É Ele que sustenta, é Ele que leva, Ele que traz a novidade, Ele que traz a mãozinha, a nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Ele tem colocado várias mãozinhas assim no céu. A chuva vai cair, eu sei que vai. Está chegando, eu estou sentindo o cheiro dela. Amém. Então, glórias a Deus, porque é isso que Ele faz com a gente. Ele coloca no ombro dele, para eu olhar para cima. Se às vezes eu tenho que olhar para baixo para não ficar tropeçando nos buracos do caminho, Ele me lembra toda hora, é para cima. Olha para baixo para você não tropeçar, mas olha para cima porque eu preciso. Amém? Amém. Aleluia. Eu só quero deixar um texto porque foi um texto que saltou os meus olhos hoje. Não precisa abrir, mas eu vou só citar. Hebreus 1, 13. Ora, qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? E eu só venho confirmar a palavra que o Lene trouxe, e a Aninha também. Porque é o seguinte, eu sinto que a palavra de Deus para você hoje, você não está sozinho. Deus está do teu lado. Eu não sei qual é a tua aflição, qual é o teu sentimento, mas isso está no meu coração forte. Deus está contigo. Então, quando eu vi esse texto sobre anjos, saiba, Deus envia anjos ministradores a teu favor. Daqueles que hão de herdar a salvação. Quem são? Nós vamos herdar a salvação. Então, os anjos estão ao nosso redor. Eu não sei qual é o teu momento de aflição, mas saiba, Ele é sempre bem presente na tribulação. Sempre bem presente. Ele está ao teu lado em todos os momentos da tua vida. O Senhor é contigo por onde quer que eu vá. Amém. Amém, Deus. Eu pedi uma licença para o Ricardo aqui, que ele já tinha feito menção de levantar, mas o Elcio deu a deixa aqui, você não está só. João 14, verso 16, 17, a gente vai pular para o 26. Muitos anos atrás é ótimo. Um tempo atrás, eu lembro que eu orei assim, eu falei, Senhor, muda a minha vida, mas o Senhor faz o que o Senhor quiser, o Senhor muda a minha vida, nem que doa, o Senhor pode fazer a sua obra na minha vida. E eu tinha ideia de que eu estava orando, mas ele prestou atenção. Porque, meu... Aí passou mais um tempo, né, todo o trabalhar, a lapidação de Deus, tal, daquele momento. E aí, eu falei, eu nunca mais vou orar um negócio desse na minha vida. Absurdo. E aí passou mais um tempo, e aí eu, nesses momentos de buscar o Senhor, assim, aí eu estava em casa orando e chorando, quebrantada. E aí eu cheguei à conclusão que mesmo quando dói, é melhor passar pelo processo do Senhor e ficar cada vez mais parecida com Ele do que não passar por esse processo e ficar do jeito que eu sou. E quando eu me vi, eu estava orando, tá bom, Espírito Santo de Deus, faz a tua obra do jeito que tiver que ser. Se puder não doer, é melhor. Mas esse é o ponto. Quando a gente está na dependência do Espírito Santo de Deus,
O trabalhar dele é nítido nas pequenas coisas e nas grandes coisas. O ponto é que às vezes a gente se sente contrariado, porque às vezes as coisas não acontecem do nosso jeitinho. Mas graças a Deus por isso, porque o resultado é sempre glorioso e redunda em glória para Deus. Verso 16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O que eu estava falando, você nunca está só. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Jesus está falando sobre o envio do Consolador, do Espírito Santo de Deus. Ele iria voltar junto ao Pai. E a primeira coisa que ele fala aqui nesse trecho que a gente leu, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. A fim de que você saiba que você não está só. A fim de que você saiba que tem alguém caminhando contigo, e não só do seu lado, mas aqui fala, porque Ele habita convosco e estará em vós. É o Espírito Santo sobre você e o Espírito Santo em você, te cercando por todos os lados e conduzindo a sua vida. O mundo não conhece nem o vê, mas vós o conheceis. E eu creio que a nossa caminhada com o Espírito Santo de Deus, ela é progressiva. Quanto mais eu caminho com Ele, mais eu aprendo dEle, mais eu dependo dEle, porque eu vou conhecendo melhor. Quanto mais eu depender do Espírito Santo e deixar todas as coisas na mão dEle, e eu ver como Ele conduz as coisas na minha vida, mais eu vou ter confiança para o próximo passo, para o próximo desafio, porque se é de vitória em vitória, porque eu também estou caminhando de luta em luta. E cada uma delas que eu vou apresentando a minha vida, a minha questão, eu vou conhecendo mais do poder do Espírito Santo de Deus e vou dependendo cada vez mais dele. A gente estava comentando ali na sala, lendo o livro do Revestidos. Deus, Criador, lá no Gênesis, ele não fica falando até hoje, haja luz. Ele falou uma vez, haja luz. E a luz foi estabelecida até os dias de hoje. Até hoje existe luz. Ele já fez separação entre trevas e luz. Se esse Deus tão poderoso fez isso, qual é a nossa dificuldade que a gente acha que Jesus não vai dar conta, que o Espírito Santo não vai dar conta? Por que a gente tem tanta insegurança de entregar a Ele? Às vezes, o pastor Dica estava falando isso lá na sala, às vezes a gente tem dificuldade de crer que a gente não tem nada para fazer, que tem que deixar nas mãos dele. Isso não é ser omisso, isso é ter fé. Tem passos que você vai precisar dar, mas tem passos que você tem que ficar quieto e só assistir de camarote, o que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Mas o Consolador, 26, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esse é o Espírito Santo de Deus, que traz clareza, que traz ensino em todas as circunstâncias, que está sobre você e que está em você. Amém? O meu é um testemunho, são dois na verdade. Quinta-feira passada, fui levar a esposa para o trabalho, e aí eu estou na radial, com a moto, capacete, a viseira aberta, eu passei por uma água, e voou água na cara, e aquela água estava com um cheiro horrível, mas não deu um quilômetro que eu andei, meu olho começou a ficar irritado, vermelho, eu não conseguia abrir, eu tive que ir bem devagar com a moto, que eu não estava conseguindo nem abrir o olho. O sol começou a incomodar. Cheguei na loja, joguei água, lavei o rosto, tudo, e aquilo ficou durante o dia. Aí os meninos, você está com conjuntivite, você pegou conjuntivite. E eu, não, Jesus, eu não peguei, eu não posso ficar 7 dias em casa. No começo da empresa, começando a trabalhar agora, eu fiquei 7 dias em casa, eu saí para fora da empresa, eu fui num cantinho ali, comecei a orar. Senhor, em nome de Jesus, eu não posso. E aí veio uma palavra na minha cabeça. Só em Marcos 16, 18, só veio um pedacinho do versículo.
se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Eu falei, Senhor, sobre essa palavra, eu repreendo que essa água pegou no meu rosto e está querendo me prejudicar. Então, se alguma coisa de mal encostou em mim, eu repreendo em nome de Jesus. Mas aquilo ficou. Se eu fechasse o olho, a lágrima descia e eu já não conseguia abrir o olho de novo. Eu tinha que ir no banheiro e jogar água. E aquilo ficou durante o dia. E alguns falaram, vai embora, vai para o hospital. Eu falei, não vou. Em nome de Jesus eu vou ser curado. E aí aquilo foi, quando deu 6 horas da tarde, eu falei, eu vou embora. Vai para casa. Eu falei, não, eu vou para a igreja, eu vou buscar minha cura. E eu vim. Eu cheguei no meio do caminho já orando, vim orando o caminho inteiro. Cheguei aqui na igreja, cheguei um pouco melhor. Já. Quando eu saí da igreja, cheguei em casa, já praticamente não tinha nada. Dormi, acordei, sarado. Então, em nome de Jesus, eu agradeço, dou glória a Deus. Eu não tive conjuntivite. Até hoje, eu não sei o que é isso. eu sei o que o olho irritar, conjuntivite, eu não sei o que é isso. Em nome de Jesus. E aí, no trabalho, eu tenho uma moça. Logo que eu fui para lá, muito simpática, nas conversas, nós estávamos conversando tudo, e ela falou que ela nasceu num lar evangélico, e ela tinha se separado do marido dela. Eu só escutando, eu falando, né? E ela nem sabia que eu era evangélico ainda. Eu tinha acabado 1 dia, 2 dias, ela já estava contando a vida dela inteirinha para mim. E eu conversando com ela falando, ela falou assim, mas eu não vou voltar para a igreja porque a igreja hoje está muito ruim. Olha esse aí. Ela apontou para o menino que tem lá. Ele fala que é pregador, que é isso, que é aquilo. Fica o dia inteiro falando palavrão dentro da loja, humilhando todo mundo, falando mentira, falando um monte de coisas. E eu falei, todo mundo tem seu defeito. Eu sou evangélico também, e eu tenho os meus defeitos. Mas deixa ele, fica na paz. E aí nós conversando, ela falando que as filhas dela cantam no louvor na igreja. E aí do nada o Espírito Santo fala assim para ela, eu falei assim, e você não vai na igreja por quê? Você tem 2 filhas que estão lá no grupo de louvor, maior bênção na sua vida, está lá com 2 filhas na igreja e você não vai. Ela falou, é mesmo, eu preciso criar vergonha na cara. Eu falei, não, você não precisa criar vergonha na cara, você precisa ir na igreja. Quantas vezes tua filha não deve dobrar o joelho no chão, orar por você, para você ir na igreja? Você vai ver o dia que você entrar na igreja, você vai ver tua filha chorando por causa disso. Ela, tá bom, virou e foi embora. Tudo bem. Quando foi ontem, eu falei, e aí, tudo bem? Ela, eu fui na igreja. Falei, glória a Deus, eu vi minha filha chorar. Ela falou, aí nós conversamos, aí hoje ela virou para mim, hoje eu fui abrir a conta no banco, e eu estava lá na loja, eu passei lá para esperar o banco abrir, aí ela veio para mim e falou assim, Deus te usa muito. Nós conversamos, você falou mais algumas coisas, e tudo que você falou, veio um irmão e falou a mesma coisa. Então, em nome de Jesus. Aí ela falou, ainda ela virou e falou assim, você nem sabe o que eu fiz hoje. Eu falei, fala. Eu comecei a parar de fumar. Eu falei, em nome de Jesus, glória a Deus, vai com fé. Fé na rocha que você vai ter filho. Aí eu falei, não esquente a cabeça com os outros, confia no Senhor. Ela ficou toda feliz, ela está toda feliz. Era esse testemunho, em nome de Jesus. Queria também dar um testemunho. Na última vigília, eu comentei o que Deus estava fazendo lá no meu trabalho. Eu falava que a oração que a nossa fez, que os frutos estavam maduros. E aquela moça que eu comentei que
falou para mim, eu quero ir na sua igreja. Ela veio conversar comigo, passando por vários problemas, tinha várias questões com o marido, querendo se separar. E eu já vinha aconselhando ela há quase um ano, muito tempo. E aí eu falei, a gente pode fazer uma visita na sua casa? E aí ela falou, claro, pode, vamos combinar. E aí, só que na correria não dava pra gente marcar. Um dia a gente teve, um sábado a gente tinha casamento em Sorocaba, no outro tinha renovação aqui. E aí chegou no feriado, na segunda-feira, ela mandou uma mensagem, Simone, você está em São Paulo, eu preciso muito da sua ajuda, estou ouvindo vozes, vendo vultos, ora por mim. Aí eu comecei a falar algumas coisas para ela, pelo WhatsApp. Aí eu fui lá na cozinha e falei, me ajuda aqui, a Antônia está com dificuldade. O que eu falo para ela? Aí ele foi procurando os textos, a gente foi escrevendo, e ele falou, liga para ela, pergunta se ela quer que você ligue, que você ore por ela. Aí eu, Antônia, você quer que eu te ligue? Sai em casa, seu marido está aí. O marido dela frequentava banda, candomblé, 4 anos, tinha se consagrado, feito santo, e aí, acho que há um mês ele tinha devolvido as roupas, queimado, largado, e falou, eu quero conhecer essa sua amiga, porque ela contava o que eu falava sobre o casamento, sobre as coisas de Deus, e ele falou, eu quero conhecer essa sua amiga. E aí eu falei, então eu vou ligar para você e eu vou orar, então, peraí, vou pôr o celular para carregar um pouquinho. Aí ela falou, então tá, eu vou colocar no Viva Voz, porque o meu marido tá aqui. Aí eu, ai meu Deus. Tá bom. Aí o Edu, vai lá. Aí eu, Edu, ela vai pôr no Viva Voz, então você ora, né? Não, vai orar você, ó. Vai, eu vou junto com você. A gente foi pro quarto, aí liguei para ela, falei, então tá, Antônia, põe no Viva Voz. E aí eu orei, declarei as coisas do Senhor, falei que Jesus é nome sobre todo nome, expulsei demônio. No final falei amém, amém, declarei que ela ia ter uma noite de sono tranquila, que ninguém mais ia incomodar ela. E o Edu lá intercedendo no quarto, com as mãos levantadas. E aí no dia seguinte de manhã ela escreveu uma mensagem e falou, Simone, eu nunca tive uma noite tão maravilhosa como essa. Aleluia! Eu senti um quente aqui enquanto você orava. Eu falei, glória a Deus. Você não quer vir aqui amanhã na minha casa? Aí eu, na casa dela, tá bom. Então vamos lá na casa dela, amanhã vamos. Aí marcamos a noite, ela mora em Osasco. Aí o Edu combinou com o pastor Silvio, ele foi com a gente. E aí eu fui meio com medo, porque os dois juntos, eles são meio maluquinhos por Jesus, né? Eu com esses dois. Aí tudo bem, não estava entendendo muito bem, mas a visita foi bênção. Quando nós chegamos no Rael, o marido, o filho de 17 anos, sentados na sala, contaram a história deles, os 3 declararam Jesus. Eles receberam a gente muito bem, abriram a casa para culto lá em Osasco, falaram, pode vir aqui, pode usar, fez tapioca pra gente, José. E aí falou, eu vou domingo, né? A gente vai domingo na igreja. Tá bom, entrei no carro. Aí o Silvio foi conversando com a gente e eu falei para o Edu, mas o domingo é muito difícil. É melhor eles não irem no domingo, é melhor começar numa extensão durante a semana. Gente, Deus é que sabe. O Edu olha para mim bravo e diz. Aí o Edu diz assim, deixa o Espírito Santo, se eles querem domingo, é verdade. Aí eu vim desse pai domingo lá, passei endereço. Mas acho que eles não vão. Aí domingo, retrasado, eles estavam aqui. Aí eu falei, caramba, é isso aí, né? E assistiram o culto, na hora da ceia, a Elisandra foi lá explicar o que era ceia, eles ceiaram com a gente. Aí o pastor pregou, e aí eu cheguei na segunda-feira, ela falou, então, lembra aquela pregação do pastor? Eu falei, lembro. Teve uma pessoa que veio aqui falar comigo,
E eu falei, ela começou a chorar, falar que o marido estava doente. Eu cheguei para ela e falei, vocês aceitam uma visita na sua casa? Ah, que bonitinha, Dora! E ela aceitou. E eu falei que você vai lá comigo. Tá bom, vamos. Marcou. Aí chamei essa pessoa. E uma coisa que eu sempre fico esperando, vamos lá na visita, que lá eles vão aceitar Jesus. E aí eu fico lembrando, tem que ser agora, não tem depois, ir na visita. Chama a pessoa. Chamamos a pessoa, ela entregou a vida dela para Jesus lá. A gente vai fazer a visita na casa dela. E aí, domingo passado, eles estavam aqui de novo, com o filho. E na segunda, ela vira para mim e fala, Simone, o que é aquilo que o pastor fez? Chamou aquelas pessoas lá na frente para orar com óleo. Aí eu falei, então, Antônia, você tem que ir na igreja, vai quantas vezes você quiser, vai conhecer. Você tem que sentir se lá é o seu lugar. E aí expliquei sobre a cobertura espiritual, né? Como que funcionava, você ser membro de uma igreja. Aí meu marido falou que a gente devia ter ido lá. A gente quer. Eu falei, se você quiser, eu falo com o pastor. A gente já decidiu, a gente quer ficar lá na igreja. Ai, glória a Deus. Então, acho que domingo isso vai acontecer. Mas, depois eu fiquei pensando, né? Estou assistindo de camarote o que Deus tem feito. E a gente está aqui há muito tempo na igreja. E a primeira coisa que eu fiquei pensando é que o Edu e o Silvio, eles, me pegaram pela mão e falaram, vamos lá que a gente está junto com você. Eu senti o amor dele depois, quando a gente voltando, ele foi de metrô até o trabalho do Edu, depois eu fui encontrar com eles lá, a gente foi num carro só, e na volta ele foi dizendo, Simone, olha o que Deus está fazendo na sua vida, olha o que Deus tem preparado, e aconselhando, é isso que o Senhor quer que vocês caminhem juntos, e falando todas essas coisas que o pastor fala, né? E eu senti um cuidado do Senhor, mas um amor deles, assim, sabe? Tipo, vamos lá, tipo, me empurrando, caminha agora, né? E porque às vezes a gente recebe palavra, a gente fica lá sentado, esperando alguma coisa acontecer, e a gente quer que o Senhor fale com a gente, que o Senhor nos use, você fica olhando os trabalhos, você fica achando tudo lindo, mas e você se encaixa onde? E você fica lá esperando, Deus, faz comigo, recebe capa, armadura, recebe pedras. Eu falei, mas que horas que isso vai acontecer comigo? E aí a gente fica esperando o tempo de Deus, né? E uma coisa que eu fiquei pensando tem o tempo do Senhor, tem o cuidado dele, tem a hora certa, mas tem também você olhar para o lado. Me veio, quando eu comecei a pensar em tudo isso, porque demorou tanto para acontecer comigo, o que acontece já com muitas pessoas, e às vezes eu veio na cabeça tantas ministrações do pastor. Pastores vêm aqui na frente e olham para as pessoas fiquem em pé e olham para quem está do lado, vai até não sei onde. Eu falava, caramba, eu faço tudo isso e recebe oração e vai... Mas eu sei que é o tempo de Deus, mas parece que alguém olhou para mim. Porque eu não sei se por timidez, eu não sei se por vergonha, porque não é a hora, eu não sei porquê, mas eu estava travada. E parece que ninguém estava me vendo. Mas, de repente, eu sei que o Senhor está me vendo e que alguém me acompanhou, foi junto comigo, e eu queria hoje aqui louvar o nome do Senhor, porque Ele tem mudado a minha história, meu ministério, e eu tenho... hoje mesmo, tinha 5 mulheres na escola que eu precisava falar, esperando oração, esperando aconselhamento, e eu tentando encaixar na minha agenda que horas que eu ia poder atendê-las, né? E eu glorifico o nome do Senhor, porque eu estou lá sozinha e eu olho para o lado e falo, agora eu não posso chamar ninguém, sou só eu. Então vamos lá. E eu quero hoje glorificar o nome do Senhor por isso.
A paz. Queria dar um testemunho também. A respeito da minha vizinha, que está com câncer terminal. Ela é até jovem, acho que não tem nem 50 anos já. E ela retirou os 2 seios e fui fazer uma visita na casa dela essa semana com a minha mãe. Ela chegou do hospital na segunda, acho que foi na terça. E a gente foi levar uma palavra de fé. Difícil, mas a gente foi levar uma palavra de fé. E aí ela falou que estava sentindo falta de ar. E a irmã dela começou a reclamar. Falou, olha só, ela ficou 3 semanas hospitalizada, ficou na UTI e tudo. Volta para casa com falta de ar. Minha mãe teve que sair correndo para o hospital para pegar uma bomba de oxigênio, porque ela não está conseguindo, e reclamando. Aí minha mãe virou para ela e falou assim, Alessandra, é da bomba que ela está precisando? Para se sentir melhor? Então o senhor vai providenciar a bomba? Não, mas que é difícil, não sei o quê. Aí a minha mãe falou assim, não, é difícil, mas para Deus não há nada impossível. Marcela, ora para a gente. Eu? Mesma coisa, viu? Minha mãe falou, e foi orar, tudo bem. Amém, Senhor. E eu falei assim, se o Senhor me deu isso para falar, então eu vou orar. Mas, Senhor, que venha a bomba hoje. Eu peço a liberação dessa bomba ainda hoje. Amém. Orei. Minha mãe foi entregar um salmo, ela estava no 2º salmo, no 2º versículo. Aí chegou uma outra vizinha. Oi, tudo bem? Nossa, toda esparafatosa, interrompeu tudo, né? Amém. Tá. E aí, Marisa, como é que você tá? E não sei o quê. Aí, a Marisa mal consegue falar, né? Você tá com falta de ar? Ela só fazia assim. Peraí. Fulano, eu tô precisando de uma bomba. Na hora. Eu tô precisando de uma bomba. Não quero saber. Quem morreu há 2 horas atrás já tá duro. Eu falei, nossa, né? Ela desligou o telefone, virou para a Marisa e falou assim, ó, vai no hospital, pega o laudo do médico e dá para mim papel que eu pego hoje a bomba. Glória a Deus. Eu falei, glória a Deus, a sua resposta chegou. Aleluia. Porque não é nós, é o Senhor. É o Senhor. E aí eu queria ler um texto, que é Hebreus. O Senhor responde na hora. Hebreus 11. Deus é tremendo. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, o haja. Né, Galvez? O haja luz. E no 11:6 fala, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E ela é do Senhor, irmãos. Então a gente pode ajudar uma irmã a crer que ainda há possibilidade de cura. E o Senhor olha por ela e está com ela, mesmo no momento de dificuldade, mesmo nesse momento. Amém? Glória a Deus. Todos viram, né, o Natanzinho aí engessado. Estávamos nós na sexta-feira com ele na academia, ele fazendo alguns exercícios. Ele esqueceu de como ele deveria colocar o pé e Deus é tão bom que ele só torceu o pé do jeito que foi, era para ele ter quebrado. Mas a gente está ouvindo de Deus responde na hora,
E eu quero louvar a Deus, porque Ele responde na hora, e Ele está me fazendo ver e agradecendo e dar importância para Ele, como Ele age nas pequenas coisas. E Ele não pode pôr o pé no chão. E eu falei para Deus, e agora, Pai? Nós vamos ter que alugar muleta, cadeira de roda, e por uma semana tudo isso não é muito barato. E nós chegamos numa farmácia e não tinha. Mas Deus é tão bom que alguns aqui conhecem a minha cunhada, e como ela é rapidinha, e ela lembrou que na nossa antiga igreja presbiteriana da Moca tinha. E Deus providenciou para a gente sem pagar nada. A cadeira de roda e as muletas. Um outro testemunho é que, algum tempo atrás, meu pai acordou de manhã, e ele é bem regradinho assim, e ele é meio orgulhoso, ele não gosta de pedir ajuda. E ele passou muito mal, ele não sentia as pernas, começou a ter ânsia e tudo. Depois minha mãe levou no médico, e o médico falou que faltou a oxigenação no sangue, faltou oxigênio do cérebro, e seria um princípio de AVC. Isso ela contando para mim no sábado. E que quando ele mediu a pressão baixa dele estava alta. E isso era muito perigoso. Então a pressão dele baixa estava 10 e a alta estava 8. Sei que pediu uma série de exames, e Satanás é tão sujo que ele começou a colocar na minha cabeça que tudo que meu pai estava passando, porque ele está mesmo preocupado e tal, era por minha conta. Era pela situação que eu vivo e pela preocupação que eu dou para ele. Porque uma vez eu ouvi dele que ele já é aposentado e ele trabalha para nos ajudar. E aquilo veio como um peso muito forte. E além disso, algumas semanas atrás, é muito difícil quando a gente é humilhado por pessoa de fora. Dói ainda mais quando você é humilhado por uma pessoa de dentro da tua família. E minha mãe contando, e aquilo veio, eu fui estender a roupa, e eu comecei a clamar a Deus. Falei, Deus, até quando? Sua palavra diz que os humilhados serão exaltados. E eu estou cansada. Eu não quero ser preocupação com meus pais. Eu quero ser um meio de poder abençoá-los. Está na hora de eu começar a ser instrumento de Deus para poder ajudá-los. E estendendo a roupa, chorando e falando. Aí eu fui dar uma olhada no Natan, e ele falou assim, mãe, senta aqui, que eu quero pôr uma música para você ouvir. E ele não viu eu chorando, não foi nada, queridos. Eu sei que aqui, sábado, teve a adoração do Espírito Santo. E a primeira música que o Natan pôs é aquela do Kleber Lucas, que ele fala Jeová Jireh. E a última, que ele fala, eu em Deus, no controle está o meu Deus. E eu pensei que ia parar por ali. E eu comecei a chorar, ele perguntou e falou assim, gente, queridos, foram umas 10 músicas. Deus usou o Natan em todas as músicas. E Deus foi falando comigo, foi respondendo, e eu chorando. Uma das músicas foi Eu Fui no Terreno do Inimigo, e nós não falamos nada com ele. O Espírito Santo ia ministrando. E depois eu chorei porque Deus usou o meu filho. Foi um instrumento, e a última música foi aquela, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A última música Deus nos fez adorar, e quando eu vi, estava o Lipe, estava o Davi, a minha casa toda ali no quarto, adorando e louvando ao Senhor, e Deus foi ministrando que Ele está no controle, que Ele tem uma nova história, e que é tudo no tempo dele. Então eu louvo a Deus, porque Ele veio com a resposta na hora. Ele usou, ele fez o milagre, depois ele me veio e me trouxe o texto de Isaías 55:8, que fala, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. Então não importa se me humilharam ou que pensam a meu respeito. O que importa é o pensamento que eu sei que Deus tem para mim, e eu creio que é
de vitórias, porque eu sou filha dele e ele é o meu pai. Amém. Aleluia. Muito bem, alguém mais tem alguma coisa? Deixa eu te falar uma coisa rapidinho. Quando eu me converti, eu comecei a receber os convites muito cedo para pregar fora. Eu comecei a pregar na Assembleia de Deus. Então eu ganhei um terno. Ainda bem que não tinha fotos dessa época, graças a Deus. Era um terno, uma cor muito esquisita, a parte de cima. É feio falar coisa de nenê? De bebê? A cor? É, mais ou menos essa era a cor. Um negócio meio esquisito. É, mas era o que eu tinha. Era aquele e uma calça azul da motorista de ônibus da CMTC. Então, uma coisa, juntando as duas peças, parecia um patati e patatá, um negócio meio esquisito. Então eu pegando, amém, glória a Deus. É o que eu tinha, ministro, da risada. Que fase. Mas veja bem, nosso Deus é Pai, e Ele mima a gente. Então, eu vou te contar isso, e eu quero que você acredite em mim, não. E talvez isso seja, você vai dizer para mim assim, talvez seja bobeira. Para você, para mim foi um negócio muito forte. Um dia eu estava na estação Sé, indo para um culto de metrô, e nós éramos pobre de maré assim, e chegamos no metrô Sé, lá no culto da casa do Dr. Romeu, nós fazíamos um culto de sexta-feira, e a Sé, aquela multidão de pessoas, de repente eu olhei para um grupo de pessoas e vi um rapaz com uma camisa social branca. E aí eu pensei, falei assim, rapaz, que camisa bonita. Queria ter uma, pensei, queria ter uma. Ah, não tem dinheiro para uma camisa branca. Mas eu pensei, passou, fui pro culto, não sei o quê. No outro dia, toca a minha campanha, 2 dias para frente, toca a minha campanha, um amigo meu. Fala, rapaz, você não quer na minha casa? Eu quero. Vamos lá, tem a ideia, jogar, tomar um café. Eu amo tomar café da tarde. Chegou lá, tomar um café com meu irmão e falou, seguinte, tem 2 camisas aqui para te dar. Escolhe uma. Você quer a creme ou você quer a branca? Ah, você me dá branca aí, cara, mas tem, me dá branca. Peguei a branca, cheguei em casa, meti a beca, fiquei olhando o espelho ali e tal. Aí o Espírito Santo falou, lembra quando você pediu para mim no metrô em pensamento? Esses dias, me deu uma neurose de comprar um tênis cano alto. E eu falei, eu queria um tênis cano alto, um tênis cano alto. Comecei, não, nem doido. Eu queria um tênis cano alto, só que o tênis cano alto é muito caro, não sei o que. Beleza, passou. Aí, de repente, alguém me chamou e disse assim, cara, eu tenho uns negócios aí para você. Eu disse, esse patrocínio é bom. É de Deus. Aí eu cheguei esses dias olhando na minha casa, sentado numa poltrona que eu tenho no meu quarto. Quando eu olhei para o instante, eu percebi que eu tinha 3 tênis cano alto. Eu estava aqui, o Senhor disse para mim assim, ó, você pensou, e eu te dei. Glória a Deus. Vocês não é orar assim, vocês entenderam, não estão entendendo, também esquisito. Às vezes você pensa, Deus ouve o seu pensamento e Ele resolve te mimar. Você vai dizer, mano, o que é um tênis cano alto? Para você, para mim, eu queria. E é like, amiga, é um negócio bom. Então Deus mima a gente, mesmo com o terninho esquisito, Deus ouve a gente pensar. Deus, nosso Pai é um Deus presente, Ele nos mima. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sempre tive a dificuldade com a palavra Pai. Sempre. Porque meu Pai não mandou. Mas eu aprendi que eu tenho um Pai que cuida de nós em todas as nossas coisas. Nosso Pai celestial é infinitamente melhor do que o nosso Pai carnal. Ainda que o nosso Pai carnal seja fantástico, Ele não se compara ao Pai do céu. Amém. E Ele cuida de nós. Amém. E às vezes, no pensamento seu, Ele nos atende. E nos mima. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Pode ficar em pé, por favor. Vinícius, que fazem pedem 2 coisas. Quero louvar a Deus por todos vocês que estão aqui presentes, especialmente por aqueles que se levantaram para trazer alguma coisa da parte de Deus. Eu quero dizer que fui muito edificado esta noite por todas as palavras que foram trazidas. Eu louvo a Deus e quero estimulá-los a continuar fazendo isso, exercitando-se no louvor a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Só lembrando que sábado não tem culto aqui, porque nós vamos estar na renovação lá em Sorocaba. Vá, vai estar vendo bênção. Não vai ter bênção. Glória a Deus. Levante suas mãos, vamos orar.
Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por cada testemunho, por cada palavra. Obrigado porque o Senhor está conosco. Oh, Emmanuel, Deus conosco. Que nós possamos sentir, crer e chamar o Senhor para estar presente o tempo todo em nossas vidas. Oh, Espírito Santo, obrigado porque o Senhor agora habita em nós para sempre. Nunca vamos estar sozinhos. Queremos viver o Evangelho simples que funciona. Queremos viver o Teu Evangelho, Jesus. Pai, que o Senhor leve as nossas vidas debaixo da Tua proteção, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. E aí, Glauco, vai amanhã lá? Ah, sim. Tá bom. Ana, ó. Sim, já é uma ideia? Então, sabe qual é o problema? As horas eu vou fazer amanhã. Então, esse é o tamanho que tem que ser de foto do apartamento. Lá no banheiro. Porque vai comigo, que o quarto comporta muito casal padrão.